Sexta-feira, 21 de maio de 2021. Dois assuntos do nosso Dose Dupla de hoje: a delação do Sérgio Cabral e o voto auditável. Bom dia, Marcelo Cardoso. Bom dia, Marcelo Campos. Vamos lá. Se há 521 anos Cabral descobriu o Brasil, chegou a hora de o Brasil descobrir o Cabral. Descobrir também o mistério da grita contra o voto físico auditável, né? O que são contra, onde vivem, o que comem, o que pensam, o que temem a auditagem. Nós vamos conversar sobre esses dois temas já já. Quando a gente fala do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, as primeiras coisas que vêm à cabeça da gente são roubalheira desmedida, ganância incontrolável e cinismo descomunal, né? O Sérgio Cabral voltou às manchetes aí por causa de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, informando que a delação premiada que ele fez dá mostras de falta de boa-fé e de lealdade ao apresentar, mais de um ano após a homologação do seu acordo, os novos relatos que a Polícia Federal denominou aí de narrativas complementares. Como se Sérgio Cabral fosse agir de boa-fé em algum momento, né? Mas o documento foi assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, e dá uma cutucadinha aí na Polícia Federal, né? Cujos acordos aí de colaboração firmados sem a anuência do Ministério Público, né? Eles não são convenientes. No documento, ele deixa claro que o Ministério Público é o único órgão capaz de propor ações penais. Mas esse pedido não caiu bem porque o delegado Bernardo Guidali Amaral, isso mesmo, da Polícia Federal, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o ministro do Supremo, Dias Toffoli, pelo suposto favorecimento a prefeitos do estado do Rio de Janeiro em troca de 4 milhões de reais. A iniciativa do delegado ela foi baseada exclusivamente em relatos do ex-governador do Rio de Janeiro. E aí, Marcelo, isso aí tem tudo para dar rolo, não? Tem, isso aí já é um rolo por si só. Houve aquela alegria inicial do povão no sentido de que, puxa, alguma coisa está acontecendo para mexer com os iluministros do STF, os caras mandam, desmandam, fazem tudo e nada acontece. Aí surge um negócio desse, seria uma esperança de que alguma coisa pudesse ser vista, mas é claro que também imperou ali o corporativismo. Mas talvez até, Marcelo, esse aspecto do corporativismo pode não ter sido determinante. Na verdade, houve aí uma argumentação cambeta, essa coisa da informação tardia do delator, porque isso, porque o atropelo, o atabalhoamento da Polícia Federal sem o Ministério Público dando aquele suporte, isso acaba, na tentativa de se fazer justiça, de se fazer com que as coisas aconteçam, é tudo por água abaixo exatamente por isso. Agora, tem uma coisa, né, Marcelo? Ouvir dizer ou nada é a mesma coisa, né? Um sujeito que se propõe a delatar alguém, não dá para ficar falando aí que ouviu dizer alguma coisa a respeito. E aí isso vale para qualquer uma pessoa, né? Não, dizer que ouviu alguma coisa a respeito de quem quer que seja não vale nada. Ele tem que ter provas. E se ele mentir ou omitir alguma coisa, aí ele vai perder o benefício, né? O problema do Cabral é que ele está condenado aí, parece, já passou dos 300 anos de prisão, né? E acabou sendo um bode expiatório que eu acho que ele vai acabar pagando sozinho aí por tudo o que ele e os seus colegas corruptos fizeram, né? Agora, de uma coisa a gente já sabe, todos os que foram delatados por Cabral vão dizer que são inocentes e que ele está querendo implicá-los aí nesse negócio. Exatamente, 320 e tantos tem anos. Gente inocente aqui no Brasil, né?
Sabe de nada, inocente, né? O Cabral, com mais de 300 anos de cadeia, são 13 ações penais. Essa coisa do ouvir dizer, né? A gente sabe que o pessoal do STF tem o rabo preso. E também que o Cabral não era nenhum santo, né? Tem todos esses senões aí na história, mas realmente também um precedente perigoso, a questão do Lula, a anulação do processo contra ele, dos processos, né? De alguma forma pode haver uma espécie de jurisprudência, não é a palavra correta, mas vamos dizer uma analogia de processos, as investigações contra o Cabral, coisas que às vezes estão atreladas, né? Porque afinal de contas a gente tinha ali Lula e Cabral de braços dados, mãozinhas dadas, né? Eduardo Paes, hein? Não esquece. Hein? E o Eduardo Paes. E o Eduardo Paes, pois eram os três, era o trio ternura, é verdade. E aí, esse precedente que foi aberto em relação ao Lula é uma coisa muito perigosa, porque ações estão caindo, quer dizer, daqui a pouco o Ministério Público, a Justiça, vai se ver obrigado a ressarcir dinheiro roubado. Isso aí vai ser uma coisa totalmente fora da questão, né? Pois é. Esse trio, só uma observação aí, esse trio que você acabou chamando de trio ternura está mais para irmãos metralha, hein? É verdade. Olha, mas foi justamente porque ele teve recusado essa proposta aí de delação com o Ministério Público, é que ele foi tentar fazer o acordo com a Polícia Federal e acabou sendo bem sucedido. Agora, o curioso nisso tudo é que essa delação ela foi homologada pelo ministro Fachin, que é o relator da finada Lava Jato lá no Supremo, né? Então, esses intermináveis artifícios jurídicos aí acabam levaram a PGR, aliás, a apresentar os embargos de declaração que devem ser julgados pelo plenário virtual do STF, inclusive estão prevendo para hoje. Mas para você ter uma ideia, dos 20 anexos iniciais, deixa eu conferir aqui, foram 20 anexos, que foram oferecidos ao Ministério Público, a estimativa é que a delação do Cabral alcance mais de 80 anexos e esses relatos chegam a milhares de páginas. Isso é novela mexicana, né? Na realidade, toda essa pressão é pela suspeita de que o Sérgio Cabral está ocultando valores que ele recebeu aí de forma ilícita durante esse big esquema aí que ele implantou. E na cabeça do Aras, o que está acontecendo, né? Aceitar uma delação de quem está mentindo e escondendo o produto do roubo, ou seja, está dando uma desperta, não pode ser considerado. E tem uma outra questão. O que ele delatou é muito sério e também não pode passar em branco, concorda? O que está acontecendo? Já houve até, com relação ao Toffoli, houve arquivamento da ex-procuradora Raquel Dodge, né, por falta de elementos comprobatórios. Ou seja, você insistir às vezes numa questão que não vai dar em nada, né? Corrupção não passa recibo, embora deixe rastro. É em cima disso que se tem que trabalhar. E essa questão do patrimônio também, acho que o Cabral está tentando sim dar uma de esperto, fazendo o seguinte esquema: eu vou dando a conta gotas todas as informações, tentando puxar uma vantagem aqui, outra vantagem ali. Ele já está preso há 5 anos, quer dizer, não conseguiu o benefício de progressão de pena ou prisão domiciliar, alguma coisa do tipo. Isso deve mexer muito com os nervos dele. Se bem que tem uma história de que ele estaria um pouco aliviado pelo fato de não estar do lado da mulher, né? Que ele prefere ficar preso a ficar em casa. Isso aí é o que a imprensa comentava na época, e para ele é uma espécie de alívio. Mas, enfim, essa história de dar as coisas a conta-gotas, a precariedade das provas também, a precariedade de provas e das provas. Em português, a gente tem essa pequena nuance aí. Tudo contribui para que você acabe provocando uma situação em que é evidente que a instância maior da justiça vai negar e a coisa vai ficar por isso mesmo. É como se o trabalho ficasse mal feito. Todo mundo tentando ajudar, todo mundo tentando alguma coisa, mas se houver algum tipo de interseção que não funcione bem, vai também jogar tudo por terra, porque não vai dar em nada. Só que tem um jurista aí, que eu só não estou lembrando o nome dele, eu sei que ele é colunista do site Consultor Jurídico, né? Ele disse que esse acordo do Cabral com a Polícia Federal desrespeitou hierarquias institucionais quando foi enviado o pedido ao Supremo.
O Aras deve estar mordido aí porque passaram por cima dele e ainda aproveitaram parte daquela delação que ele, Cabral, né, tentou fazer junto ao Ministério Público e não conseguiu. Então tem muita gente achando que o alvo do Cabral não é o Toffoli, mas o STF, uma artilharia aí mais abrangente. Mas tem uma coisa, tem uma lei de número 12.850 de 2013, que se chama Lei das Organizações Criminosas. Ela permitiu que, além do Ministério Público, embora eles tenham ficado revoltados com essa decisão, mas permitiu que, além do MP, os delegados de polícia façam acordos de delação premiada e peçam que o judiciário diminua a pena, ou conceda perdão judicial aos investigados. Então, esse negócio de passar por cima do Ministério Público, pelo menos eu sou leigo na área do direito, mas me parece aí que não procede. Tanto que, num primeiro momento, o próprio Fachin homologou. Se fosse uma coisa ilegal, o Fachin não homologaria. A fragilidade da delação é uma coisa. Agora, se ele apresentar as provas consistentes e robustas, por que não vai seguir em frente, né? É preciso investigar para tirar logo a prova dos 9. Porque tudo que já foi divulgado aí do Toffoli, quando ele era advogado do PT e por algumas decisões que ele tomou na corte, vou te perguntar uma coisa, você acredita que ele é inocente? Ali não tem santo, né? E o próprio ministro Barroso, numa ocasião, denunciou que havia venda de sentenças, lembra disso? Lá no STF, uma discussão que ele estava lá com Gilmar Mendes, e ficou por isso. Ele ia contar mudança de voto, aquelas coisas. Carmen Lúcia disse, se vocês soubessem o que eu sei aqui, vocês ficariam horrorizados. Pois é. Tem todas essas frases emblemáticas. Né? E ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, uma denúncia seríssima dessas, feita por um membro da Suprema Corte, da nossa Suprema Corte, não deu em nada. Eu só gostaria de saber qual é o motivo, Marcelo, para não se investigar um ministro que foi delatado por um crime. Se fosse qualquer outra pessoa, ia ser investigado. Quer dizer, a gente vê que a lei não é igual para todo mundo, né? Esse é o problema. Agora, tem uma... Não deve, não treme, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa. Possíveis crimes têm que ser investigados. E isso independente do autor, concorda? A lei é igual para todos. O fato de ter sido feita por um delinquente não significa, a priori, que seja mentira ou calúnia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é apurar. E eu vou te dizer uma coisa. Tem uma outra coisa que precisa acontecer no Brasil, né? Que é acabar com esse negócio de foro privilegiado. Porque, senão, as coisas aqui nunca vão caminhar, porque esse pessoal está sempre protegido, né? Mas parece que teve uma reviravolta, né? A questão do foro privilegiado agora está para ser pautada pelo Arthur Lira. Existe uma cobrança. Essa semana eu li também que, assim como andou pela CCJ a questão do voto auditável, que é o nosso próximo assunto, também esse aspecto da quebra da instituição que foro privilegiado, isso também está para ser votado, exatamente dentro do espírito que a própria Constituição prevê, que todos são iguais perante a lei, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho em relação ao que você estava falando das denúncias do Cabral. Tem uma questão do ouvir dizer, né? A gente não se ateve muito a essa coisa. O ouvir dizer é um problema. Muito do que o Cabral fazia em delação era a história do ouvir dizer. Existe a expressão em inglês, não, hearsay. Né? Isso deveria ser vedado por lei, porque você está fazendo alguma coisa sem provas. Você está propondo que alguém cometeu um ato criminoso sem provas. Acusar alguém de crime sem que isso exista também é crime. Né? Então, incorre em crime também. Não só o delator, mas também a testemunha. E fora a perda da vantagem aí da delação premiada, tipo, menos anos de cadeia, basicamente, que é o que acontece. Né? O que tem sido usado muito, Marcelo, nesse esquema todo de delação é a tal da lawfare, né? Vem a ser um pejorativo, que significa o uso das leis como arma para alcançar uma finalidade político-social, muitas vezes com auxílio da mídia.
E a mídia tem trabalhado, sim, a favor. A mídia está toda corrompida, a gente vem falando disso já há algum tempo, não se para de ler isso em outros meios de comunicação, a gente vê isso na internet, vê na televisão, lê em jornais. A mídia está realmente contaminada e acaba contribuindo para isso, às vezes de maneira até inocente, mas de outras vezes com interesses escusos aí que a gente não sabe especificar. Mas a instituição, voltando aí ao foro privilegiado, isso realmente tem que acabar, exatamente para poder permitir que haja uma transparência nesse aspecto. Por que o cidadão comum ele pode ser facilmente atingido por investigações ou denúncias, ele não tem onde se proteger, a não ser na própria justiça, ele tem que constituir advogado, de alguma forma ele tem que se preparar para isso, mas existe essa blindagem que é tão condenável, né, desse pessoal de foro privilegiado, basicamente ministros do Supremo, o pessoal, de alguma forma, da Justiça, a turma do Legislativo, do Executivo, de alguma forma também, em alguma proporção. Isso tem que realmente ter um paradigma, né? Agora, num país onde um Renan Calheiros, que é da voz de prisão para um cidadão e até para um general, a gente está meio de cabeça para baixo, né? Agora, eu acho que pelas decisões que esses ministros do Supremo têm tomado aí, todos eles deveriam ser investigados, né? Eu não sei se você está escutando um barulho aí, que está passando um fumacê aqui na porta de casa. Não, passou aqui mais cedo, tem uma meia hora que passou aqui. Eu quase não ouço. Fumacê. Eu estava falando o seguinte, né? Por essas decisões que esses ministros do Supremo aí têm tomado, todos eles tinham que ser investigados. A gente só vai conseguir passar o Brasil a limpo quando realmente acabar essa questão aí de foro privilegiado. Mas vamos agora para o nosso segundo assunto, que também é bom, hein? É o voto impresso auditável. Eu só gostaria de saber uma coisa, Marcelo. Por que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, tem tanta resistência com relação ao voto impresso auditável? Ainda mais quando nós já tivemos pelo menos 3 situações em que esse sistema de voto eletrônico implantado há 25 anos foi posto em xeque, né? Pois é. Eu lembro pelo menos 2 aqui, para a gente avivar a memória do nosso grande internauta que nos assiste aqui. Em 2014, nas eleições presidenciais, houve a retenção da apuração visível, né, até que terminasse a votação no Acre. Né? Na época, temos o seguinte: tínhamos o horário de verão, o Brasil já tem normalmente 3 fusos horários, o fuso horário é 2 horas anterior ao horário de Brasília para o Acre. Essa diferença fica aumentada por causa do horário de verão, que já não existe mais. Então, nós tínhamos, na ocasião do segundo turno, sempre 4 fusos horários. E, com isso, você tinha 3 horas de diferença e esperava-se que o Acre terminasse de votar para que se começasse, teoricamente, a apuração. Como se o Acre fosse influenciar, nada contra, não é nada pejorativo, apenas que o Acre, ele é, pelo contingente eleitoral que possui, muito pequeno em relação ao resto do país, a capacidade de influência, tanto de o eleitor se deixar influenciar por alguma informação que já estivesse passando na televisão, quanto o contrário, que os votos que houvesse lá fossem alterar o resultado que já estava sendo apurado, na verdade não há influência, ou ela pode-se dizer desprezível. Só que acontece que o que aconteceu naquele ano foi o seguinte: de repente, 3 horas depois, quando o Acre finalmente fechou as urnas, entra o TSE dizendo: olha, a Dilma já ganhou, acabou, tudo bem, a apuração está resolvida, isso aí, acabou a apuração, tchau, um abraço, pode ir para casa. Não é assim, peraí. E o passo a passo da apuração, aquilo que a gente sempre se acostumou a acompanhar, e é o que acontece em todos os países onde a democracia é minimamente prezada. Existe uma marcha de apuração, o termo, inclusive, é esse que se usa. Ainda que essa marcha seja rápida, exatamente porque a contabilização é eletrônica, mas existe um processo. Não se pode, de repente, fazer com que a coisa corra praticamente em segredo, acho que dá para usar aqui. De repente, temos um fato consumado, aí fica por isso mesmo, tudo bem. O outro fato que também depõe contra essa coisa de você não ter uma capacidade de auditagem é o que aconteceu no ano passado. As eleições eram municipais, 5.570 municípios elegendo prefeitos e vereadores, e o TSE, o Barroso, resolveu centralizar a apuração em Brasília. As eleições eram locais. Não fazia o menor sentido. Pois é. Aí foi contratada uma empresa com um processo de licitação que não foi lá
transparente da maneira como se foi. O computador deu problema. Olha que esse sistema é feito para funcionar uma vez a cada 2 anos por período. Eleições são a cada 2 anos, você não tem coisa. Não é possível que não se prepare um sistema para que funcione perfeitamente nessas ocasiões tão definidas, né? Depois vem o ministro com cara de bobo na televisão, eu não sei o que aconteceu, o que será que houve, vamos ver como é que se resolve o problema e tal. E fica isso sem definição, né? A gente pergunta para que serve a justiça eleitoral. É verdade. Agora, a gente sempre fala que o brasileiro tem memória curta, né? Mas muita gente não sabe que uma lei relacionada aí ao voto auditável já tinha sido aprovada, Marcelo, em 2015. E o TSE se negou a adotar. Essa lei, o número é 13.165. Ela alterou os dispositivos da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997. E determinou também que o sistema eleitoral brasileiro passasse a adotar o modelo de urna eletrônica com registro impresso do voto. A mesma norma determinou o emprego aí dessa novidade que era para ter sido implantada nas eleições de 2018. Sim. E isso não aconteceu, né? Porque a alegação foi que a empresa inicialmente contratada para desenvolver aí o modelo de urna eletrônica, que tivesse tanto função de urna quanto de impressora, não conseguiu concluir um protótipo a tempo do Tribunal Superior Eleitoral licitar. Aí você vê, já existe uma lei que o TSE não cumpriu. A conclusão é mais ou menos a seguinte, né? Ele não poderia ter feito isso legalmente. Realmente não poderia. Existe na internet um vídeo de um procurador, não sei se ele é exatamente um procurador, mas um jurista, enfim, alguém da área que faz uma avaliação muito veemente em relação a isso, dizendo que a função do Tribunal Superior Eleitoral é meramente administrativa. O juiz não tem poder decisório, nem tem poder discricionário, dizer vou cumprir a lei ou vou deixar de cumprir a lei. Ali, ele não é juiz. Ali, ele é um funcionário administrativo da Justiça Eleitoral. Embora ele também haja coincidência de cargos, ele também é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos membro do Supremo. Então, na verdade, ele é um administrador do pleito. Ele não está empoderado ali para exercer nenhuma decisão. Ele não poderia dizer me recuso a cumprir a lei. Nada disso. O problema é que isso foi feito, passou para a história, ninguém tomou providência. As poucas vozes que houve contra esse desmando foram abafadas, porque, na verdade, você tinha um Congresso ali muito mais enturmado com o que existia antes de Bolsonaro no Brasil. E aí tem o seguinte, logo depois veio um julgamento do Supremo dizendo que essa lei era inconstitucional, né? E, com isso, botou-se uma pá de cal no assunto, não pode ter voto auditável, e começaram a começaram a ficar mais divulgadas falsas alegações para isso. Por exemplo, existe o risco da quebra do sigilo do voto. Até por esse ponto, o próprio tribunal contribui para que se faça um discurso confuso e a mídia, claro, vai a reboque, fazendo com que as pessoas acreditem nisso, o que não é verdade. Existe uma urna indevassável para onde vai um comprovante impresso daquilo que foi registrado na tela da urna eletrônica, sem acesso do eleitor, sem acesso da mesa da sessão eleitoral, uma urna inviolável, inexpugnável, que só será aberta em caso de pedido e concessão, claro, de recontagem. Para efeito de auditagem, e se a lei previr também, para efeito de medição, vamos dizer, estatística. Pode-se fazer uma amostragem, se estabelecer que, digamos, 2% das urnas em todo o Brasil vão ser auditadas logo depois das eleições, para ver se os boletins eletrônicos batem com os votos que estão realmente dentro das urnas, para evitar aquela história do sujeito, poxa, não teve nenhum voto para prefeito, fui candidato, você não votou nem você mesmo. Então, tem situações desse tipo. Para evitar isso, você poderia estabelecer também essa questão de uma estatística, uma amostragem, desde que a lei preveja isso e haja um sorteio, por exemplo, no momento que se comece a apuração. Olha, as urnas da seção tal, da zona tal, do estado tal, vai ser auditada. Essa. Você faz uma seleção apenas ao acaso, faz uma seleção ali para realmente verificar que isso esteja funcionando. Existe a alegação de que essa impressora geraria um custo excessivo para o sistema, o que também não se sustenta, não é verdade isso. Deixa de comprar lagosta que dá para pagar as impressoras. E os vinhos premiados também, né? Tanto os assessores, os capins e tal, aquela coisa toda.
né? Tempo hábil para implantação também é uma coisa que não se sustenta, não é nada de tão excepcional que não se possa fazer. E ainda que haja algum tipo de problema, você pode fazer, se houver mesmo algum senão, você implanta parcialmente, como o voto eletrônico também foi implantado parcialmente. A última eleição em que ele não existia foi em 94, e eu fui mesário, suplente, presidente de mesa, de 1982 a 1994, só trabalhei com urna de lona, né? E em 96 já não estava mais nisso, e não foram implantadas as urnas eletrônicas no Brasil inteiro no mesmo tempo. Você pode ter que fazer um período de adaptação, você não tem equipamentos para o Brasil inteiro, então você estabelece, até por lei, faz um procedimento todo legal e arbitra que, olha, vamos fazer isso em fase experimental, mas você já está implantando, né? E a pior das alegações contra isso é a que o próprio Barroso faz, que é a de que é um retrocesso. Isso é uma sandice, como se as pessoas fossem voltar ao tempo do voto impresso. Isso aí é uma maneira de confundir a cabeça das pessoas, porque, na verdade, eles fazem esse discurso, mas sabem que não é isso. Eles sabem que não é verdade. Quer dizer, existe uma desonestidade intelectual quando se fala isso. Agora, isso vindo do próprio presidente da Corte. Pois é. Rapaz, você sabe que tem alguns juízes, e a gente tem uma predominância desse tipo de juiz no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, que estão extrapolando, né, já há muito tempo. Eu lembro que eu trabalhei com um ex-juiz de direito durante 30 anos, e ele me falou uma coisa, até outro dia, num comentário que eu comentei essa colocação dele. Ele diz que o juiz, o magistrado, já começa a ficar deformado quando chamam ele de juiz. Porque quando você julga, você precisa adotar alguns critérios que são seus para fazer um julgamento. E o magistrado, ele julga através de critérios de terceiros que estão na lei. Ele tem que seguir a lei, ele é o interpretador da lei e ver se a lei está adequada àquela situação ou não. Então, ele acha que essa deformação é quando você chama o magistrado de juiz, porque ele não é para julgar nada, ele vai interpretar a lei, aí ele vai dar a decisão dele em cima daquela situação. São coisas que parece que só acontecem no Brasil, né? E, por causa disso, a gente tem visto algumas situações que parecem aí mais um ensaio para fraude do que para qualquer outra coisa. E quando a gente fala em fraude, a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, eu não me convenço de que ali as eleições foram limpas, porra, pelo amor de Deus. Nem o Biden acredita. Pois é. E você vê o seguinte, as eleições nossas para presidente em 2022 precisam ter muita atenção, a gente tem que estar com os holofotes para cima aí dessas eleições. E eu acho que quando se propõe voto auditável e tal, isso é uma coisa que vai garantir a lisura do pleito, independente da esquerda ou da direita. A não ser que a esquerda já tenha certeza que já perdeu e está querendo criar isso, subterfúgios para conseguir ainda pegar uma casquinha. A resistência, eu acho, sem explicações convincentes e fundamentadas do ministro Barroso, não tem sentido. Você pega a fortuna que ele gastou, que foram cerca de 3 milhões de reais, para fazer uma campanha publicitária sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, quando você tem uma Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que está votando medidas para a implantação do voto impresso auditável. Quer dizer, isso aí mostra, no mínimo, uma imprudência ou um descaso com o dinheiro público. Quer dizer, tiveram algumas medidas aí de centralização de apuração tomadas na última eleição, como você falou ainda há pouco. Por outro lado, as pesquisas de opinião que sempre mostraram o presidente Bolsonaro à frente em qualquer cenário, de repente, apesar da popularidade dele estar em alta, como a gente vê em qualquer lugar que ele vai, né, e nas manifestações, sobretudo aí pelas manifestações que aconteceram aí por todo o Brasil, agora estão forçando a barra, mostrando o Lula com uma vantagem enorme sobre o Bolsonaro. Eu costumo observar as coisas. Você vê o seguinte, o Lula não sai às ruas, ele só anda de jatinho. Voo comercial, acho que nem pensar. Nem pensar. Né? Agora, numa saída recente aí, circulou o vídeo pelas redes, ele foi chamado de ladrão pela população. Por outro lado, você vê o Bolsonaro onde vai, é ovacionado,
E isso leva a gente a achar que parece mesmo um ensaio para uma grande fraude, né? Eu assisti esses dias também um vídeo do Caio Coppola falando disso. Ele usou a expressão profecia autorrealizável. É exatamente isso. Você cria um encadeamento de fatos que leva a isso. Primeiro, você começa, até para relembrar, 6 meses atrás, um ano atrás, você tinha pesquisas de institutos tradicionais, como Datafolha, Ibope. Tradicional não significa confiável, né? Claro. Mas vamos lá. Eles davam o Bolsonaro imbatível em qualquer cenário, com quem quer que fosse seu oponente. De repente, logo depois que o Fachin anulou os processos contra o Lula, a coisa se inverteu. O Lula conseguiu a proeza de inverter o jogo e passou ele a ter vantagem sobre todo mundo, inclusive sobre o próprio Bolsonaro. E com essas características, você vê o Bolsonaro nas ruas, no meio do povo, recebendo as pessoas na entrada do Palácio da Alvorada, nas inaugurações do país afora. O Tarcísio contribui enormemente para isso, quer dizer, o país está mostrando serviço, há obras que estão sendo feitas, a questão do Rio São Francisco, a água no Nordeste, tem uma série de coisas acontecendo de verdade. E isso é mérito dele, sim, porque eram coisas que foram deixadas para trás e que ele acabou realizando. E a proposta dele em campanha sempre foi isso: ou fazer, está fazendo. Então, você tem isso. Ao mesmo tempo, você tem o Lula, como você falou, meio oculto ali, escondido, viajando pelos jatinhos pagos por você não sabe quem, né? Só para lembrar o filme. E também muito recluso a eventos onde você só tem a claque do pão com mortadela, ou lives na internet onde o enredo é sempre muito controlado. Você faz aquilo que você quer, ainda que você não tenha efeitos especiais, mas você tem um enredo controlado, fala-se o que deve ser falado, não se deixa falar aquilo que não pode ser falado. Então, você começa com isso. Pesquisas que agora também começam a aparecer. Quando começou essa coisa da pesquisa invertida, eram institutos de pesquisa desconhecidos, dos quais a gente nunca ouviu falar, coisas assim, totalmente fora de propósito, que ainda são rebatidos, por exemplo, pelo Paraná Pesquisas, né? O Paraná Pesquisas mantém o que já vinha antes. Aí, os grandes institutos, como o Datafolha e o Ibope, começaram a embarcar nessa onda. Então, você tem esse encadeamento de que eu falei. Você começa com pesquisas com resultados fabricados, depois você tem a mídia dando projeção a isso, aí você atua nas urnas para que elas reproduzam esse resultado. Num belo dia, quando a eleição, confirmaram-se as previsões das pesquisas e a fraude está consumada. Esse é o tal conceito de profecia autorrealizável. E, se nós não ficarmos espertos, a gente está caminhando para isso. Eu não vejo como o Lula, toda essa vantagem que diz ter, ele está muito marginalizado, sem querer fazer o Não, trocadilho, você mas viu por tudo que ele já fez na vida pelo país. Você viu pesquisa recente aí também que saiu dizendo que a maioria da população achava que o Lula tinha que ser preso? E o cara está com essa popularidade toda para ser reeleito presidente da República? Não bate, né? Pois é, essa coisa da anulação dos processos, tudo isso tão falso, tão comprado. Nós estamos vivendo uma crise judiciária terrível no Brasil, essas coisas têm que, de alguma forma, ser um verdadeiro. E o que não se pode perder de vista é o futuro do país. E não querendo dizer que tem que ser o Bolsonaro. Eu já li também uma frase muito interessante, que o Bolsonaro pode não ser o fertilizante que a gente deseja, mas é o... Como é que é? Me faltou a palavra. Ele é o remédio para matar parasita. Pesticida. Então, eu já ouvi dizer, inclusive, o seguinte, uma frase muito interessante: o Bolsonaro pode até nem ser o fertilizante que nós desejamos, mas é certamente o pesticida de que nós necessitamos neste momento. E é verdade. A gente está numa situação de perigo iminente. Já se conseguiu reverter um quadro que se dava até como irreversível, que nós estaríamos numa situação ruim ou pior do que a Argentina se não tivéssemos optado por ele, porque realmente não havia ninguém que se propusesse a fazer transformações da forma como ele está fazendo, respeitando o discurso dele, com história de 28 anos na Câmara sem se deixar corromper, tomando uma facada que podia ter feito: não, eu não vou arriscar minha vida por esse país, não vale a pena, e achou que valia, seguindo. Acho que ele tem esse mérito. Eu acredito fiamente que ele tem uma missão a cumprir. E está dando conta disso. E acho que cabe a nós, de alguma forma, ajudar nisso. É o nosso futuro, o jogo não é o dele, é o nosso.
Então, claro. Agora tem uma coisa, né? Tem uma questão importante, que é o sistema eleitoral como um todo, né? Ele precisa ser mudado. Por exemplo, tem questões aí que eu considero absurdas, como o coeficiente eleitoral. Você veja que nas últimas eleições, a população só escolheu, no máximo, aí 30% dos candidatos diretamente. Sim. O resto entrou pelas cotas dos partidos. Aí depois dizem que o brasileiro não sabe votar, né? Mas se quando você vota você não elege o seu candidato, provavelmente você reduz aí a uma parcela bem menor os números de brasileiros que realmente não sabem votar, né? Agora, esse é apenas um exemplo, né, dessa reforma que precisa acontecer na nossa política e no nosso sistema eleitoral. Mas eu sei aí que você é um estudioso do assunto, que se fosse deputado ou senador, você já teria um projeto aí para mudar esse sistema. Conta para gente. Não, estudioso não diria, mas um observador do que acontece, sim. Só para pegar o gancho que você falou agora da questão do coeficiente eleitoral, ele cria fenômenos como Enéas Carneiro e Clodovil, que foram dois grandes parlamentares, diga-se de passagem, né? Acontece que, na verdade, o Enéas acabou puxando gente e o Clodovil também. E, às vezes, pessoas que estavam coladas nele, eles não são tão representativas, foram eleitas com um número de votos muito pequeno, deixando para trás pessoas que tiveram votos realmente dados a elas, que deveriam ter sido eleitas. Esse é o problema, né? Esse é o distúrbio que existe no coeficiente eleitoral. Ele faz esse tipo de mudança que, enfim, não representa realmente quem votou. Um outro aspecto também dessa questão dos votos é a suplência. O suplente é aquele cara que se elege sem voto. Isso também é um negócio que a lei deveria cuidar com mais carinho, né? Você teve casos, o caso do Jean Willis eu achei bem emblemático. Ele teve muito menos votos agora na reeleição, quando houve, de repente ele saiu do país se dizendo ameaçado e tudo mais, e aí o suplente dele cai de paraquedas ali, sem ter tido um voto sequer. E às vezes a suplente foi ameaçado ou se ele é a ameaça, né? Exatamente, né? Aí isso pode ter relação com a história lá da facada. Há quem diga que tenha sido ele o responsável pelo falso álibi que colocava o Adélio Bispo de Oliveira no Congresso no dia uma probabilidade, né? Pois é, essa probabilidade existe, já foi aventada em várias ocasiões. Mas a suplência tem isso. Às vezes a suplência ela é premeditada. Quer dizer, você já sabe que o cara vai ser eleito porque é um político bom de voto e tudo mais, mas ele também está cotado para ser secretário de algum prefeito ou governador que vai se eleger ali também. Então ele sai do cargo e deixa para outro. É uma forma de você botar alguém que não está nem concorrendo, tecnicamente não está, mas entra ali com suplência e então fica bem resolvido. Vamos lá, a tua observação que eu falo, né, sobre melhorar as eleições, o que eu já escrevi, acho que eu já cheguei a mandar isso para a gente lá no Congresso, são algumas medidas como, por exemplo, unificar as eleições. Em vez de serem eleições a cada 2 anos, você fazer eleições para os 7 cargos eletivos, todas juntas a cada 4 anos. Presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. O deputado distrital de Brasília se encaixa na situação do deputado estadual, né? Você teria essas eleições todas juntas, né? Você teria o fim do senador biônico, que foi criado nos anos 70. A representatividade dos deputados federais é proporcional ao número de habitantes de cada estado, mas os senadores são um número igual para todos os estados, são 3. E eram 2. E podem voltar a ser 2. Não há necessidade que haja 3 senadores por estado. Poderíamos cair de 81 para 54, já que são 27 unidades da federação, 26 estados. E olha a economia, né? Economia. E aí você cuidaria de fazer mandatos tampão que acomodassem, né? Porque em algum momento você ia ter gente que teria um mandato maior, 5 anos, e outro com 3, para poder encaixar naquele 4º ano ali que vai fazer a periodicidade dos 4 anos, né? Poderia-se fazer, por conta dessa eleição unificada, a inserção dos nomes de todos os candidatos a todos os cargos eletivos em todas as urnas eletrônicas do país. Isso é mole. Você fazer isso num sistema de computação é perfeito, né? Então, você teria, pelos meus cálculos aqui, alguma coisa em torno de 60 mil cargos, né? Se você considerar que são 5.570 municípios, vamos dizer, em média, que haja 10 vereadores por município,
seriam 57 mil, mais os 5 mil e tantos, quase 6 mil prefeitos, mais vereador, mais deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidentes, são 60 mil cargos. E que numa projeção aí também aproximada, você teria 600 mil candidatos. Né? Dá para você botar 10 candidatos em média por cargo. Você pode colocar esses 600 mil nomes em qualquer dispositivo computacional. Isso aí não é problema nenhum. Então, o que aconteceria? Você manteria a regra de que o eleitor, em seu domicílio eleitoral, votaria na sua sessão. Não mudaria esse tipo de organização. Agora, se você está fora do domicílio eleitoral, você votaria em qualquer sessão eleitoral. Se eu estiver fora do estado, se eu estiver no município vizinho, eu teria como votar em qualquer urna, de qualquer sessão. Como já aconteceu no passado, quando havia a questão do voto em trânsito, mas isso era mais complicado. O sistema eletrônico é fácil de você fazer. O que se ganha com isso? Redução na abstenção, né? Você começa a ter menos justificativos por não comparecimento. E você pode recrudescer a punição por isso. Já que o voto é uma obrigação, ou você aumenta o valor da multa, que hoje é de R$3 e pouco, e você diz, você não tem motivo para não votar. Mas eu estou fora da cidade. Não tem problema, você pode entrar em qualquer sessão eleitoral e votar. Mas as pessoas fora do seu domicílio eleitoral têm uma dispersão muito grande, o fato de elas poderem votar em qualquer sessão eleitoral fora do seu estado, do seu município, seria uma coisa fácil de resolver. E fora isso, eu colocaria, evitar o problema de esperar que o Acre feche as urnas, coloca um horário padrão, já que nós temos 3 fusos horários, um horário padrão regido pelo horário de Brasília. Digamos que pelo horário de Brasília, as sessões eleitorais vão funcionar durante 10 horas, estica-se esse prazo, 9 às 19. E está 1 hora atrás, lá no Centro-Oeste e no Norte, de 8 às 18. Lá no Acre, de 7 às 17. Então, todo mundo começa rigorosamente ao mesmo tempo e as sessões se fecham rigorosamente ao mesmo tempo. Claro. Evita esse problema. Fica um negócio muito prático de se fazer e eu acho que isso funcionaria, geraria muito menos custo. Você pode enxugar demasiadamente a estrutura que lida com isso e vai simplificar, vai ser uma coisa muito mais transparente. E sem prejuízo do sigilo do voto, da lisura do pleito, tudo funcionando perfeitamente. Essa é a minha proposta. Resumida. Vamos acompanhar e ver se isso caminha, hein, Marcelo? Vamos ver. Seria bom. Eu gosto da ideia. Chegamos aí ao final do nosso Dose Dupla de hoje, né? Obrigado, Marcelo Cardoso. Agradeço também a você pela audiência. Um abraço, Marcelo Campos. Até semana que vem. Um abraço a todos também que nos assistem. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um Dose Dupla. Um ótimo fim de semana para você.